Oi, povo, professora Rebeca. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para o YouTube porque eu postei agora há pouco um vídeo nas minhas redes sociais falando sobre o processo seletivo simplificado do estado de São Paulo para atuação no ano letivo de 2025 e eu vi muita gente perdida sem saber o que fazer a respeito da videoaula. Então eu peço até desculpa pela resolução desse vídeo porque eu resolvi ler com vocês aqui o edital para nós sabermos do que se trata essa videoaula e como podemos fazer uma boa videoaula porque ela é de caráter classificatório. Então a gente vai ler item por item aqui do edital, porque é esse edital que vai nortear a gente, tá? Você pode ouvir da boca de um, da boca de outro e acabar dando errado. Então é melhor a gente garantir com o edital, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui pra vocês, eu estou aqui para poder passar as informações a respeito de pedagogia. Então nós vamos ler até o plano de aula, né, as competências que os professores de anos iniciais terão que apresentar nessa videoaula, tá? Professores especialistas, peço desculpa, mas eu vou falar somente sobre a minha área de formação, tá? Porque eu garanto que eu passo as informações corretas para vocês. E a intenção, eu fiz esse vídeo agora, gente, porque a intenção é eu fazer um vídeo para cada competência lá, se der tempo, porque a inscrição vai até o dia 12/7, tá? No site da VUNESP, www.vunesp.com.br. Primeiro item, vai começar a partir do 10.35. A prova prática terá caráter classificatório e consiste na simulação de uma aula presencial para alunos do ensino básico. A simulação deverá ser gravada em vídeo com duração de 5 a 7 minutos. Sabemos que o nosso vídeo não pode ultrapassar 7 minutos e não pode ser menos de 5 minutos. Para os candidatos concorrentes à vaga dos componentes curriculares. O tema da videoaula dar-se-á de acordo com a etapa de ensino e componente, ou seja, se você escreveu lá para matemática, não vai fazer um vídeo de língua portuguesa, tá? Você tem que fazer o seu vídeo com a competência de matemática. Para a gravação de videoaula, o candidato deverá escolher, de acordo com a disciplina de opção de inscrição, uma das habilidades propostas. O edital, ele diz a habilidade que você tem que falar, tá? Ele vai te dar uma sequência para você escolher nessa sequência, mas você tem que ser um dessas habilidades, tá? Você não pode pegar aleatório que você quer, não. É o que tá lá selecionado pelo edital. O candidato tem liberdade para escolher o tema da aula, com base no conteúdo da disciplina de opção de inscrição, desde que a habilidade escolhida prevista no anexo 5, respeitando o ano e a série prevista para a habilidade. Pegou uma habilidade lá, gente, a habilidade do BNCC tem tudo lá escrito. Qual é a disciplina, qual é o ano e o número da habilidade, tá? Pegou para falar de proporção, você vai falar de proporção com o ano que você escolheu. Você não vai falar de proporção para o 5º ano, para o 1º ano. Tá lá, você tem que selecionar e seguir o ano que você escolheu. A videoaula deverá ser uma simulação de aula, considerando que os alunos estão presentes nela. Não há obrigatoriedade de os alunos aparecerem na gravação ou de realmente estarem presentes, por se tratar de uma simulação. Vamos prestar atenção aqui, ó. Eles não dizem que há obrigatoriedade de presença de alunos. O fato de você ir para a sua sala de aula e gravar a sua aula, isso pode gerar algumas questões aí que nós não sabemos como eles podem avaliar. Primeiro, eu vi o professor do Thiago na área falando uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui. Você pode, na sua sala de aula, você resolver gravar a sua aula, você pode fazer um vídeo que vai caracterizar desvio de função. Você tá lá para dar aula para aqueles alunos, não para fazer um vídeo de um processo seletivo. Você está desviando da sua função. Segundo, você vai mostrar aos seus alunos. E a questão da autorização de imagem? Eles são menores de idade. Então, vamos garantir? Não tá falando aqui que é proibido, mas também vamos preservar para que não aconteça nada de errado? Então, eu não aconselho você fazer dentro da escola e não aconselho você fazer na sua aula, tá? Na sua aula, usando menores de idade, usando essas crianças como alunos ali. A aula deverá ser toda dirigida aos alunos e deverá abordar conteúdo teórico ou prático relacionado à habilidade escolhida. Sempre, sempre, sempre se dirija aos alunos. Não diga banca, não diga VUNESP, não diga Estado de São Paulo. Alunos. Boa tarde, bom dia, queridos alunos. Caros alunos, vamos iniciar aqui. Alunos, essa é a pergunta norteadora. E para a conclusão, alunos, sempre se dirigindo aos seus alunos como se você realmente estivesse em uma sala de aula, porque eles querem julgar a sua didática. Você não aplica a sua didática com a banca da VUNESP, você vai aplicar com os seus alunos, tá?
tá? A aula não poderá ser exclusivamente resolução de exercício. Então, assim, eu vou ensinar matemática para eles. Vou pegar bastante exercício aqui e a gente vai respondendo junto. Igual a gente estuda para concurso, sabe? Aí tem gente que estuda para concurso respondendo questão. Não, aqui você vai falar. A gente sabe como monta um plano de aula. Começo, meio, fim. Introdução, a explanação, a explicação e a conclusão. É desse jeito, tá, gente? A aula deverá ser ministrada pelo candidato, que deverá aparecer no plano principal da gravação durante toda a simulação da aula. O candidato que fizer vídeo, o uso de reduzir sua imagem e expô-la em um canto menor ao lado ou sobre o campo principal, terá sua pontuação prejudicada. Gente, eu vi gente que falou realmente de fazer isso, de fazer o slide, igual eu tô fazendo aqui pra vocês. Temos a tela principal e meu rostinho aparece no cantinho. Vai ser prejudicada a sua nota, porque nós não estamos mais no remoto, nós estamos no presencial, eles querem ver as suas metodologias, as suas didáticas, né? E isso é difícil de fazer se você ficar sentado, travado aqui, só falando. Então, é importante que você seja o personagem principal, né? Você seja a pessoa que está ali na frente da câmera, sentado ou em pé, mas que você esteja ali na frente da câmera e os recursos que você for usar sejam uma ferramenta para você, não o personagem principal, tá? É permitida a utilização de recursos de mídia, no entanto, o candidato deverá aparecer em primeiro plano na videoaula durante o tempo de gravação. Tá vendo? Ó, 2 vezes eles falam do candidato ser em primeiro plano, tá? Se o candidato incluir algum recurso de mídia em formato de vídeo, ele não poderá ter mais de 1 minuto. Resolveu colocar um vídeo para explicar sua disciplina? Não mais que 1 minuto, tá? Bem autoexplicativo. O candidato deverá, no início da gravação, apresentar oralmente ou por escrito o componente curricular, o tema, a habilidade e o ano, série que apresentará a simulação de aula de acordo com o anexo 5. Gente, primeira coisa, o primeiro slide que você fizer, se você for usar cartolina para escrever, nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês umas formas de você usar recursos, tá? Se você usar cartolina, se você usar lousa branca, se você usar o slide, primeira coisa que você vai colocar de cara, o tema da sua aula, tá? O componente curricular, ou seja, matemática, português, né? No caso dos anos iniciais, a habilidade que você escolheu lá, bonitinha, e o ano para qual você vai se apresentar. Já coloca isso logo logo no começo, para você não esquecer, tá? No seu roteiro. A aula deverá ser apresentada em língua portuguesa, exceto para a disciplina em inglês, que deverá mesclar a parte da aula em inglês e português, né? Não é o nosso caso dos anos iniciais. O candidato deverá gravar a videoaula com o lado maior do celular na horizontal, em local bem iluminado e sem ruídos, preferencialmente diante do quadro negro ou quadro branco, tá? É o seguinte... Você vai colocar seu celular deitado, tá? Seu celular vai ficar assim. Não estamos gravando para o Insta, TikTok. É aqui, ó. É deitadinho, como se fosse pro YouTube, tá bom? E aí, a questão de você procurar um lugar bem iluminado. Se você não tiver, gente, compra um abajurzinho, né? Que é barato. Abajur. Ele é baratinho, um abajur pra fazer de ring light, né? A gente não precisa gastar muito, tá? Porque você tá procurando emprego. Não faz sentido você gastar horrores para uma videoaula, tá? Um abajur que coloque uma luz no seu rosto, se você estiver em um lugar mais escuro. Procure um período mais silencioso. Se for o caso de você precisar gravar à noite, porque é mais silencioso, grave à noite. A gente sabe que às vezes o vizinho começa a gritaria, né? Então é bom. E preferencialmente quadro negro ou branco. Não vai ter todo mundo que vai ter uma lousa em casa, né? Lousa de giz é o quadro negro e a lousa de canetão é o quadro branco, tá? Faça o que tá nas suas posses também, né? Na avaliação de videoaula são considerados, vamos ver aqui o que eles vão considerar? A apresentação dos conteúdos, retomada e finalização da aula. Verificar se a apresentação das ideias segue sequência lógica linear com início, meio e fim. Lembra que eu falei pra vocês? Quem monta na pedagogia, desde o primeiro semestre, a gente aprende a montar plano de aula. Tem que ter começo, meio, fim. Tem que ter uma pergunta norteadora, tem que ter uma apresentação do tema, né? Tem que ter alguma forma de
se tratando, né, das crianças do primeiro ano, que estar ali no lúdico, a gente tem que ter esses recursos, essas ferramentas aqui para que seja melhor a compreensão dos alunos, né? E que também tenha sequência. Então, eu indico vocês fazerem roteiro, tá? Façam um roteiro, troquem figurinha com outros professores aqui, ó, fiz esse roteiro aqui, o que você acha? Faz um roteiro para você saber se há uma sequência, para você não ficar soltando ideias soltas, ideias aleatórias, tá? Introdução, contextualização, objetivo da aula. Primeira parte. A parte do aprofundamento, né, é o meio e a conclusão, que tem que ser de maneira clara e concisa, para que você finalize todo aquele trabalho que você fez nas outras duas partes, tá? Não tenha uma finalização que você corte aqui, que a pessoa fica, é só isso? Tem mais coisa? Então, tem que ter uma conclusão ali, faça ali um slide, ou no seu roteiro você coloque uma conclusão, tá? Geralmente faça uma pergunta, tipo, o que nós aprendemos hoje, turma, tá? Encaminhamentos metodológicos e recursos digitais. Verificar se são utilizadas metodologias que instigam a participação do estudante, foi o que eu falei da pergunta norteadora, aplicando atividades e recursos didáticos digitais condizentes, por exemplo, gráficos, esquemas, slides, vídeos, que contribuem para a aprendizagem propostas e que retenham a atenção do aluno. Linguagem, tom de voz, expressões faciais e corporais. Verificar se a linguagem tem clareza, coerência e variação, ou seja, mostrar entonação, né? Em alguns momentos é necessário uma entonação para prender a atenção desse aluno. É como a gente, na educação infantil, faz o contar histórias, né? A gente vai contar essas histórias de uma maneira bem entusiasta, né? De uma forma que a nossa voz faça essas crianças se envolverem na história que a gente está contando. É a mesma coisa aqui para os anos iniciais, tá? Tom de voz, né, que é entusiasmo, ritmo, modulação, para não ser aquela coisa robótica, né? Não, vamos botar um pouquinho de expressão nessa voz. Postura e gestos adequados, vai chegar lá assim, ai, gente, agora a gente... Não, aqui, ó, peito estufado, né? Vamos falar aqui com propriedade do que nós estamos explicando. Alternando-os de acordo com os momentos da aula e promovendo, por meio de questionamentos, uma interação entre estudantes e o conhecimento, conteúdo. Verificar se ainda se faz uso de linguagem adequada, clara e de fácil compreensão para a etapa de ensino e faixa etária dos estudantes. Ou seja, professores que são mais acadêmicos, vamos usar uma linguagem simplificada. Primeiro ano, nós não temos que usar linguagem o juridiquês com o primeiro ano, eles não vão entender o que você está falando. Então, use sim uma linguagem mais simples, tá? Mas que se faça ser entendido e, principalmente, vamos nos atentar a vícios de linguagens, principalmente, vamos atentar, gente, a palavras capacitistas, né? Nós temos os vícios de linguagens, palavras capacitistas, nós temos que nos adequar, né, com as normas e principalmente com um falar mais pedagógico, né? Tá em dúvida, é índio ou indígena? Não, indígena, né? Vamos procurar aqui, ó, aqui a gente fala isso aqui ainda. Qualquer palavra que te acendeu um alerta, né? Vamos procurar aí no Google a forma correta de falar, por isso que eu falo, façam um roteiro, troca umas figurinhas aí com os professores. Para os candidatos à vaga de educação especial, conteúdo da videoaula deve ser elaborado na... Olha, gente, não vou ler o conteúdo da educação especial, tá? Porque a gente não é intenção. A intenção mesmo é falar sobre os anos iniciais. Ó, para o envio da videoaula, o candidato deverá seguir as seguintes orientações. O candidato deverá, durante o período de 10 horas de 14/6, que foi quando abriu as inscrições, até dia 12/7, às 23h59, acessar a área do candidato, selecionar o link e enviar os documentos. Quando eu for enviar aqui, eu vou enviar junto com vocês para ensinar, tá? E realizar o envio da videoaula por meio de digital, né, que é o upload, seguindo as instruções da tela. A videoaula selecionada para envio deverá conter de 5 a 7 minutos com tamanho de até 1 GB de memória, tá? E uma das seguintes extensões, ou é AVI, ou é MP4, ou é MKV, ou é MOV, né? MOV. Só é permitido o envio de um arquivo por candidato. Você tá em dúvida, será que essa aula ficou boa ou aquela? Não, só um, tá? Não pira não, amor.
Não serão avaliadas videoaulas ilegíveis ou provenientes de arquivos corrompidos. Se atentem a isso, tá? Não cortem. É uma coisa, você tem que fazer a videoaula inteira. Você não pode ter corte, igual eu tô fazendo aqui com vocês. Estou lendo, estou explicando, tá? E principalmente se atentem à resolução, né? Às vezes tá com a câmera quebrada. Se tiver com a câmera quebrada, pede uma ajuda pra alguém, troca de celular, pega um outro celular, tá bom? Para que seja legível, tá? Não serão considerados documentos enviados por qualquer outra forma a não ser as especificadas no edital. Então, é só lá pelo site da VUNESP que você vai enviar, não envia por e-mail, por lugar nenhum. Após o envio, o candidato deverá acessar o arquivo enviado na área do candidato pelo site da Fundação VUNESP e verificar se está correto e está sendo executado normalmente. Se há algum tipo de problema que possa interferir na avaliação, podendo ser necessário substituir o arquivo, desde que o prazo estabelecido para entrega esteja na entrega da videoaula. Gente, o que você tiver para resolver de dúvida desse vídeo até dia 12, depois não adianta mais chorar pelo leite derramado. Quando da inscrição, o candidato deverá concordar com o termo consentimento da imagem da videoaula. Vamos ver aqui, ó. Eu quero ver aqui aonde que estão as competências. Vamos achar aqui o anexo 5. Aqui são as provas de títulos, né? Que a intenção não é ver mesmo, a gente quer falar de videoaula aqui, tá? Prova objetiva. Ó, a prova prática terá caráter classificatório de 0 a 40 pontos. Gente, 40 pontos é muita coisa, pode dar muita diferença na sua classificação, tá? Será atribuída nota 0 a práticas que não for inequivocamente, nossa, essa palavra... uma aula da disciplina para a qual o candidato se inscreveu. Ou seja, se inscreveu para um e fez de outro. Já errou, não vai ser considerado. Não se configurar como aula da disciplina com apresentação de conteúdo teórico ou prático. Apresentar apenas como aula ou atendimento seria ministrado. Apresentar apenas como a aula ou o atendimento seria ministrado. Não se configurar como uma aula dirigida aos alunos, que foi o que eu falei desde o começo, dizer, é para os alunos, queridos alunos, blá, blá, blá. Não corresponder a uma das habilidades previstas no anexo 5 para a disciplina. Não fazer o que está no anexo, tá? Não apresentar o candidato na gravação durante o período da aula, apresentar baixa qualidade de imagem e de áudio, estiver incompleto com a imagem ou o áudio danificados, for apresentada em língua que não seja a portuguesa, né, língua diferente do português, arquivo com menos de 2 minutos de gravação, não atender o formato de especificações, o arquivo apresentar problemas e não permitir ser executado. Em relação ao tempo de aula, descontado 20 pontos da aula com duração de 2 minutos ou mais e simultaneamente com menos de 4 minutos. Descontados 10 pontos de videoaula com duração de 4 minutos ou mais e simultaneamente com menos de 5 minutos. Desconsiderado tempo superior a 7 minutos. Terá nota prejudicada, reduzida, o candidato que não simular uma aula em que os alunos estejam presentes nela, incluir em sua sala elementos desconectados da habilidade ou temas da disciplina, ou no caso de educação especial, do estudo do caso escolhido, for uma aula exclusivamente da resolução de exercício, fizer uso de reduzir sua imagem da gravação, que é colocar a imagem lá embaixo, fizer comentário depreciativo e ofensivo aos direitos humanos, pelo amor de Deus, gente, não precisaria nem a gente ler isso aqui, né? Utilizar-se de linguagem inadequada em uma sala de aula, do ano ou série, apresentar a aula fazendo uso excessivo de leitura de texto ou roteiro, tá? A gente tem que se atentar a isso. Dirigir-se à banca avaliadora, além da apresentação inicial, no qual o candidato fornecerá as informações acerca da aula, tá? Ó, não dirigir-se, tá? Não se dirige à banca avaliadora. Chegamos à parte onde nós vamos ver as competências para os anos iniciais, tá? Para a língua, nós temos 2 disciplinas, a gente tem que escolher entre essas 2 disciplinas. Ó, aqui, ó, anos iniciais. Professor de Educação Básica 1. Para a língua portuguesa, a competência EF 01 LP 05. Quem sabe ler competência já sabe que nós estamos falando do ensino fundamental, primeiro ano, língua portuguesa, competência 5. Compreender o sistema de escrita alfabética. Quem for escolher o primeiro ano da língua portuguesa vai fazer uma aula, um plano de aula, vai exemplificar uma aula que tem como objetivo compreender o sistema de escrita alfabética.
A gente tem que ter em mente o quê? Primeiro ano, nós estamos no início da alfabetização. Professoras, se você escolher a competência do primeiro ano, tenha em mente que você é uma professora alfabetizadora. Utilize recursos de alfabetização, tá? EF02LP07A, segundo ano. Planejar e produzir textos conhecidos de diferentes gêneros, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade de gênero. Esse daqui é a competência de língua portuguesa do segundo ano. EF03LP19B. Compreender os efeitos de sentido de recursos de persuasão como cores, imagens, escolha de palavras, jogos de palavras, tamanho de letras em anúncios. Acompanhar campanhas publicitárias de conscientização com elementos de convencimento e argumentação. Essa é bem legal, viu? Do terceiro ano. Eu fiquei entre ela e uma de matemática. Quarto ano, EF04LP05A. Compreender os efeitos de sentido decorrentes do uso de diferentes pontuações. Aí, aqui tem as pontuações, tá, gente? Não é a pontuação que você... Aqui tem as pontuações, ó. Ponto final, ponto de interrogação, de exclamação, 2 pontos, travessão em diálogos. E a EF05LP23, que é o quinto ano, comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas presentes em textos de diferentes gêneros do campo das práticas de estudo e pesquisa, como relatórios, textos didáticos, entre outros. Tá? Essas aqui são as competências, as 5 competências para cada ano dos anos iniciais, tá? Agora nós vamos falar de matemática. Quem é um ou outro, gente? Ou você escolhe a língua portuguesa ou você escolhe a matemática. EF01MA01, tá? Ó, ensino fundamental, primeiro ano, matemática e o número da competência. Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. Aqui, ó, 02, segundo ano, EF02MA10. Descrever um padrão ou regularidade de sequências repetitivas e de sequências recursivas por meio de palavras, símbolos e desenhos, tá? Terceiro ano, EF03MA13. Associar figuras geométricas espaciais, cubo, bloco, retangular, pirâmide, cone, cilindro e esferas, ao objetivo do mundo físico e nomear essas figuras. Quarto ano, EF04MA22. Ler, reconhecer, registrar medidas em intervalos de tempos em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao cotidiano, como informar os horários de início e término de realizações de uma tarefa e sua duração, realizando conversões simples e resolvendo problemas utilizando unidades de tempo, tá? 05, que foi a competência que eu escolhi, EF05MA24, que é analisar e interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas simples ou de dupla entrada e gráficos, colunas agrupadas ou linhas, referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde, trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões, tá? Gente, isso daqui é tudo que aparece nesse edital referente à videoaula. Aparece mais coisas, mas é muita repetição, mais do mesmo, tá? Pra gente, eu li pra vocês até as competências, né? A pessoa tem que escolher uma dessas, ou português ou matemática, e para um dos anos, né? E montar a sua videoaula. O próximo vídeo que eu trazer aqui, a minha intenção é fazer um vídeo para cada competência dessas. São 5, 10, né? Então, a gente tem que começar a postar aqui para poder dar tempo de vocês escolherem, tá? Ajudar vocês a escolherem a competência para vocês fazerem um vídeo para que dá tudo certo, para vocês conseguirem garantir o emprego no próximo ano, tá bom? Um beijo e até a próxima!